Senhor, amém? Amém. A igreja pode sentar. Não é um tema de prosperidade, mas eu tenho certeza que é um tema que vai edificar a minha vida e a sua vida nesse lugar. Daniel capítulo 5. A igreja acompanha comigo porque eu vou meditar em alguns versículos e vamos terminar com o tema da campanha. Versículo 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata de Nabucodonosor, seu pai. Tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, eu quero que a igreja repita comigo. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem. E escreviam defronte do castiçal. Na estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto tremendo. Eu passei o dia nervosa e com medo, porque, irmãos, é muito tremenda essa palavra. E quando você começa a meditar nos capítulos anteriores, você começa a entender que com Deus não se brinca. Que você não pode utilizar os utensílios da casa do Senhor de qualquer maneira. Você não pode nem entrar dentro dessa casa de qualquer maneira. Você não pode assentar nesse banco que faz parte da casa do Senhor de qualquer maneira. Você não pode utilizar esse microfone de qualquer maneira. E eu falei com o Senhor, misericórdia da minha vida. Irmãos, a Bíblia vai dizer que esse rei Belsazar, ele promoveu um banquete e pediu para usar os utensílios da casa do Senhor. Creio eu que no capítulo 4, você já leu esse capítulo e sabe que ele tinha um pai que experimentou da mão de Deus. E ele tinha um exemplo dentro de casa que era o seu pai. Sabemos que ele era rei. E diante da soberba daquele rei, diante de tudo que aquele rei achava que podia fazer, ele foi humilhado. O Senhor permitiu que aquele homem fosse acometido de uma doença e ele acabou a vida dele junto com os animais. Como um animal. A Bíblia ela vai relatar que o coração daquele homem era como um coração de um animal. E a Bíblia ela vai dizer, meus irmãos, que aquele rei, após essa situação, após vivenciar aquilo que o Senhor tinha a ensinar para a vida dele, ele se arrependeu. E muitas das vezes, na nossa vida, nós ouvimos o Senhor falar, nós ouvimos o Senhor nos advertir, nós ouvimos que o Senhor não está se agradando daquilo que nós estamos praticando. Nós ouvimos que o Senhor não quer que a gente seja soberbo, prepotente. O Senhor não quer e Ele não tem isso para a nossa vida. E quando aquela situação cheirou mal aos olhos, ao nariz de Deus, às narinas, assim fala a palavra, não nesse capítulo, mas em outra oportunidade, o Senhor, irmãos, mostrou para aquele homem que com ele não se brinca. Que não existe ninguém que queira ser maior que o nosso Deus. Existe apenas um Deus. E aí, no final de tudo, aquele homem se arrepende. E aí já entramos na palavra, aonde o seu filho, Belsazar,
herda o seu trono e ele não tem uma boa atitude, sábia atitude, sábia decisão. E nessa noite o Senhor te pergunta: como você tem decidido a sua vida? Você tem pedido a minha direção ou você tem agido com o seu próprio coração? Ou você prefere viver aquilo que o mundo te oferece, ou você quer renunciar e viver aquilo que eu tenho para a sua vida? O Senhor te trouxe nesse lugar para te fazer uma pergunta: meu filho, você quer viver comigo? Você quer se arrepender? Você quer renunciar? Você quer largar essa vida de pecado? Ou você prefere morrer e, aleluia, ou você prefere experimentar do meu poder? O Senhor te pergunta nessa noite: a sua decisão, ela tem sido prudente? Ela tem sido sábia? Ou ela tem sido conforme o rei Balsazar? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele decide não só dar uma festa, mas ele decide utilizar aquilo que era consagrado a Deus. Será que você e eu, que primeiro corta em mim, tem utilizado aquilo que é consagrado a Deus de forma correta? Será que eu tenho se colocado na brecha, se colocado na posição como o Senhor quer? Ou eu só venho aqui para buscar quando eu preciso? Ou eu só venho aqui para buscar quando as coisas não estão boas dentro da minha casa? Quando falta o alimento na minha mesa? Ou quando eu preciso de uma porta de emprego? Ou quando eu preciso de uma providência de Deus? Não. O Senhor te pergunta hoje: sou eu o Deus das coisas boas e sou eu o Deus das coisas ruins? Aleluia. E quando ele decide, meus irmãos, utilizar aquilo que era de Deus, consagrado ao Senhor, ali ele sentenciou o destino dele. E muitas das vezes, meus irmãos, assim é na nossa vida. A gente prefere decidir conforme o nosso coração. E ali você coloca um ponto final na sua história. E foi aqui o que aconteceu. Aquele homem, quando decidiu, o rei, quando decidiu utilizar aquilo que era do Senhor de forma imprudente, ele colocou um ponto final na história dele. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando ele decidiu, no mesmo momento, na mesma hora, o Senhor se revelou através da mão que escreveu aquelas palavras na parede. E a Bíblia ela vai dizer que quando aquele rei vivenciou essa situação, quando ele viu isso acontecer, ele temeu. Ele ficou nervoso, ele ficou apavorado, porque eu tenho certeza que ele sabia quem era o Deus que estava fazendo aquela situação. O Deus que tira a vida é Deus que dá a vida. E a Bíblia ela vai dizer no versículo 18, no versículo, meus irmãos, 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E o rei falou a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acharam em ti. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Então esse versículo ele vai dizer que quando Daniel se apresentou na presença do rei, ele ainda desdenhou Daniel. Achou que Daniel não era capaz de decifrar aquilo que estava acontecendo. Que Daniel não era capaz de introduzir e interpretar aquela situação. Irmãos, e aqui eu aprendo, como já foi falado nessa noite,
muitas das vezes nós somos julgados pela aparência. O Senhor, Ele tem um chamado lindo na minha e na sua vida. E Daniel buscava o Senhor com excelência. Então, se nessa noite você busca o Senhor com excelência, com santidade, o Senhor, Ele é mais para te capacitar, para fazer você interpretar coisas que ninguém pode interpretar. E aqui, irmãos, sabemos que Daniel, ele foi capaz e ele interpretou. E aí eu pulo para o capítulo, para o versículo 27. Para o versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança. E aqui eu entro no tema da campanha. E foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Aleluia. Irmãos, é muito tremenda essa palavra. Porque o Senhor, Ele te pergunta nessa noite, na verdade Ele te ensina que a cada dia você está sendo pesado em uma balança. E nesse capítulo, esse rei, ele foi achado em falta. E sabemos que a consequência foi a morte. E eu tenho certeza, meus irmãos, porque o capítulo ensina que aquele homem fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Diferente que o seu pai, que quando provou do poder de Deus se arrependeu, ele não se arrependeu. E ele morreu. E nessa noite o Senhor te diz: eu quero te dar vida, e vida com abundância. Eu não tenho morte para você, eu não tenho deserto para você. Mas se você se colocar na posição que eu te chamo, eu falo para ti, irmãos, que o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia, ela vai dizer, e eu estava meditando nessa palavra, e eu conversava com meu esposo o dia inteiro. Mas quando você chega aqui, você não fala nada que você estudou e muito menos escreveu. Mas a Bíblia, ela vai dizer, meus irmãos, que precisamos a cada dia nos santificar. Já foi falado nessa noite, o Senhor está voltando. No tempo de Daniel não era o tempo da graça, não era o tempo da misericórdia. Sabemos que quando o profeta chegava para orar, ele tinha que ir com um sino na cintura, porque se ele estivesse em pecado, ele era fulminado. Mas hoje, eu e você, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se apegue à misericórdia de Deus. Não se apegue, irmã Luana, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. O Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor conhece o meu coração. Meus irmãos, isso são meras desculpas para Deus. Mas não funciona. A Bíblia, ela vai dizer que eu e você precisamos nos separar. Precisamos nos santificar. Precisamos estar de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina na palavra dele. A Bíblia, ela vai dizer em Salmos que não devemos andar, não devemos se assentar na roda dos escarnecedores. Precisamos nos separar, porque o Jesus está voltando. E quando o Senhor nos pegar e colocar na balança, e se nós estivermos em falta, meus irmãos, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Então não brinque com o Senhor. Não faça aquilo que o Senhor odeia. Não faça aquilo que o Senhor não aprova. Porque, meus irmãos, quando o Senhor pesar a mão sobre a minha vida e sobre a sua vida, muitas das vezes Ele não vai te dar, Ele não vai me dar uma segunda oportunidade. E é tremenda essa palavra. Porque quando você não tem a segunda oportunidade, o martelo, a sentença chega sobre a sua vida. E muitas das vezes, meus irmãos, não conseguimos voltar atrás. E a Bíblia, ela vai dizer que o Senhor, Ele não tem pressa. Ele só vai te cobrar no momento e na hora certa. A
Aqui não. Aqui foi de forma imediata. Sabemos que no capítulo 5 de Daniel, o que aconteceu com esse rei foi de forma imediata. Mas se o Senhor está te dando uma segunda oportunidade, saia desse pecado. Saia daquilo que o Senhor está falando que não aprova. Saia daquilo que o Senhor já te falou que não te quer. E aproveite a segunda oportunidade de Deus. Aleluia. Nós não estamos aqui de brincadeiras, meus irmãos. Nós não estamos aqui para perder tempo. Ou nós não viemos aqui para uma festa ou para um show. Não, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus na sua vida hoje. Se arrependa. Se arrependa. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. A sua atitude, a sua decisão vai decidir o teu destino. Então que nessa noite você possa aprender que com o Senhor não há brincadeira. A Deus ninguém engana. O Senhor, Ele vê tudo. E a Bíblia ela vai dizer que os olhos de Deus são como chama de fogo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Então, meus irmãos, se você conhece a palavra, você sabe que para herdar a vida eterna não é de qualquer maneira. A porta ela não é larga. A porta ela é estreita. E para passar por ela, você não vai entrar de qualquer maneira. E quando o Senhor voltar, e quando a trombeta tocar, e quando você se apresentar para o Senhor, o que você tem a apresentar a Deus? Quais foram as suas obras feitas nessa terra? Meu Deus! O que você deixou de fazer em prol do reino? Qual foi a bandeja que você renunciou? Isso tudo vai estar escrito. Tudo isso vai passar no telão. E o Senhor vai se lembrar de tudo que você fez nessa terra. Tanto de bom como de ruim. E aí entra a balança. A balança são dois lados. Um lado, penso eu, que o Senhor vai colocar o que é bom, aquilo que Ele aprova. E o outro lado, Ele vai colocar aquilo que você fez de errado. Tudo aquilo que o Senhor falou, não faz, meu filho. Tudo aquilo que Ele falou, eu não tenho isso para a tua vida. E aí aquilo ali vai balancear. E de acordo com essa balança, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E de acordo com essa balança, o Senhor vai dizer: entra por essas portas. Aleluia. Meus irmãos, é muito sério. Eu queria estar aqui falando palavras de vitórias para a sua vida. Eu gosto de falar. Eu gosto de dizer que o Senhor Ele é bom, que Ele faz. Que quando Ele promete, Ele cumpre. Mas essa campanha, ela é oportuna, como o nosso pastor falou. E a Bíblia ela vai dizer, no versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, meus irmãos, para esse rei, o Senhor, como eu falei, não deu a segunda oportunidade. Mas se você veio aqui nessa noite, se você largou tudo e veio aqui para ouvir o que o Senhor tem para a sua vida, Ele está te dando uma segunda oportunidade. E Ele te fala nessa noite: meu filho, usa os utensílios da minha casa com sabedoria. Se afasta daquilo que eu não tenho para a sua vida. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é o nosso melhor amigo. E com Ele nós podemos contar para todas as situações, em todas as situações. Então, se você não tem força, peça força a Deus que Ele vai te dar. Se você não consegue, Ele é o seu ajudador. E eu tenho certeza que se Ele ver sinceridade no seu coração, Ele vai te ajudar. Então que você possa ficar com essa palavra. E que nessa noite o Senhor possa falar poderosamente, continuar falando poderosamente ao seu coração. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.